Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 52. Aliás, vamos começar no 51, por favor. Mateus, capítulo 13, versículo 51. Vocês entenderam todas estas coisas? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o pai de uma família que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Palavra de Deus para o povo de Deus reunido aqui e nas casas nessa noite, em nome de Jesus, amém? Podem assentar-se, por favor. Aleluia. Bom, não preciso dizer que hoje com certeza todos nós celebramos de muitas maneiras o Dia dos Pais. Então, que bênção, que alegria, momento aqui na igreja da Escola Dominical. Com certeza você com a sua família mandou mensagens para quem estava perto ou para aqueles que estavam longe, para aqueles e aquelas cujos pais já estão no Senhor ou já faleceram. Foi um dia também de saudade, foi um dia de lembrar, né? Enfim, um dia em que a figura do pai, ela veio de novo no nosso coração. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, essa talvez seja uma das questões mais importantes que eu e você nesse tempo precisamos reafirmar nos nossos corações. E essa questão é a figura do pai. Quando você ouve a palavra pai, quais são os sentimentos, assim, de forma muito imediata, de forma muito premente, quais são os sentimentos que lhe ocorrem? O que a palavra pai desperta em você, em mim, em nós? Quais são as memórias afetivas que lhe sobrevêm quando você ouve a palavra pai, ou quando você vê a foto do seu pai, enfim, quando você de alguma forma ouve essa expressão, pai? Uma das músicas muito famosas, né, da cultura popular brasileira é a música do Fábio Júnior, quando ele canta: pai, você foi meu herói, meu bandido. Nós já ouviram essa música? Uma música em que ele expressa a forma como ele e o pai dele se relacionaram ao longo da vida. Quais são as memórias? Qual é a biografia do seu pai? O que você... E aqui, assim, todo mundo teve pai. Eu não sei que tipo de pai foi o seu. Se foi um pai autoritário, se foi um pai permissivo, se foi um pai presente, se foi um pai ausente, se foi um daqueles que não participou da sua história, aquele que foi embora, que abandonou a sua família. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que todo mundo aqui teve um pai. E talvez pensar nessa figura do pai seja a nossa grande crise, muitas vezes com relação à nossa fé. Porque nós nos apegamos muitas vezes àquilo que nós vivemos no mundo, e então nós expressamos ou transferimos isso para a nossa relação com Deus. Muitas vezes nós confundimos o nosso pai humano, o pai carnal, com o nosso pai celestial, e aí nós achamos que o nosso pai celestial, ou ele é permissivo demais, ou ele é autoritário demais. Muitas vezes nós confundimos e achamos que ele é ausente quando nós clamamos, porque às vezes pode ser que o seu pai lhe tenha abandonado, e aí você e eu muitas vezes podemos ter essa angústia na nossa alma, e então transferirmos essa realidade para Deus. E então, meu irmão e minha irmã, eu preciso dizer a você nessa noite que não. Essa não é a realidade do nosso Pai Celestial, porque Ele é um Pai certo, um Pai perfeito, Ele é o Pai presente, Ele é o Pai que se revela a mim e a você de forma plena. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo nós, e aí a palavra para os pais,
nós precisamos ressignificar para a humanidade o que significa ser um pai. Pai está ligado à filiação. E talvez você nunca tenha percebido, mas pai é aquele que dá uma identidade e um destino. A paternidade, meus irmãos e minhas irmãs, vai muito além de um nome no registro de nascimento ou num registro geral de identidade, de um documento de identificação pública. A paternidade, ela fala de destino, a paternidade fala de identidade, ou seja, de quem somos, não do que fazemos. Fala do destino que nós desejamos dar para a nossa vida. Por isso, meu querido pai aqui presente nessa noite no templo e em casa, nós precisamos resgatar a verdade da paternidade, porque se nós negligenciarmos neste tempo, nós viveremos uma crise de identidade e de destino com relação ao nosso Pai Celestial. Por isso que nós, meus irmãos e minhas irmãs, percebemos o quanto o reino espiritual ataca a questão da paternidade. Porque que cada vez mais a figura do pai tem sido contestada, desmerecida, desqualificada e até deixada de lado. Uma parte, é claro, é porque nós erramos. Nós, pais, muitas vezes erramos. Aliás, nós não somos perfeitos, né? O nosso grande problema é insistir no erro. É não demonstrar arrependimento e desejo de mudança. Há uma crise de identidade, há uma crise de destino. E meu irmão e minha irmã, essa história precisa mudar. A bênção de Deus é geracional. Você pode ler na Bíblia, em muitas ocasiões, o Senhor dizendo assim: eu sou Deus, como o André que mencionou na liturgia do culto, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é pai, é geracional. Então, quando há uma crise de destino e identidade, esta bênção geracional, ela é interrompida. E se uma bênção geracional é interrompida, significa que um espírito de orfandade toma conta de vidas e de corações. Nesse mundo em que nós vivemos hoje, existem bilhões de pessoas que são órfãos de pais vivos, de pais ausentes, e também são órfãos espiritualmente, porque não entenderam o destino e a identidade que o Pai Celestial deseja conceder a cada um de nós. Existe uma crise de filiação, uma crise de paternidade. E nós, nesse tempo, queridos, somos desafiados a viver uma história nova. Amém, queridos? Meu pai foi, na minha vida, um bandido e um herói. No dia em que ele morreu, no velório, eu preguei, não sei nem como eu tive condição de pregar aquele dia, de dirigir o culto. Tinha muita gente lá me ajudando, os pastores de Uberlândia estavam lá, mas eu fiz questão de estar ali naquele momento, de falar. E eu falei isso: meu pai foi meu herói. Fez muitas coisas boas na minha vida. Talvez quando as minhas memórias afetivas de quando criança, eu lembro, por exemplo, do meu pai saindo para trabalhar e eu correndo atrás dele e falando assim: pai, não vai, fica comigo. Papai, não vai, fica aqui comigo. E correndo atrás do ônibus. Eu morava num bairro chamado Luizote de Freitas, lá em Uberlândia, uma escola bem na porta de casa, e a linha do ônibus passava na frente, tinha um ponto de ônibus muito perto. Então eu lembro de meu pai entrar no ônibus para ir trabalhar e eu correndo atrás dele. Eu lembro de momentos assim muito festivos, alegres, de meu pai deitar comigo na cama toda noite e me abraçar. Ele não orava, meu pai não era um cristão, ele não tinha esse entendimento, mas ele era o tempo do carinho. Ele não saía de casa sem me beijar de manhã. Ele chegava em casa, ele cumprimentava minha mãe, conversava com ela, mas logo ele vinha, me abraçava. Eu e meu irmão. Foi meu herói durante muito tempo, mas também foi um bandido, porque por conta do alcoolismo eu fui vítima de violência física, de violência emocional,
O meu pai, e eu acho que muitos de nós vivemos esses extremos, né? Cada um de nós tem a sua história. Mas sabe, queridos, no final da vida dele, o último mês de vida dele foi o melhor. Um câncer no esôfago, um câncer na língua. Ficou praticamente 3 ou 4 meses sem conseguir ingerir alimento. Mas foi o período de maior alegria. Apesar de toda a dor que ele sentia, foi o período em que ele restaurou o casamento com a minha mãe. Nós superamos, porque ficaram as boas memórias da época em que ele foi o nosso herói. Ele e eu, vou falar dos que eu conheço de forma mais próxima, estou falando de identidade e de destino, então nós somos bons pais. Para o Gustavo e para a Sara, né, que são os meus filhos, para o João Vitor e para a Gabriela, que são os meus sobrinhos. Identidade e destino. Nós precisamos mudar essa história. O Deus do Luciano é o Deus do Gustavo, o Deus do Luciano Neto, o Deus do Luciano Bisneto. Já estou dando nome para os meus netos. É geracional. Amém? A bênção para o Luciano sobrinho, vai que o meu sobrinho quer dar o nome do tio dele. Aliás, eu estou tão feliz, os meus sobrinhos vão passar um fim de semana comigo daqui uns dias, com a minha família, né? Eu fico tão ansioso, tão alegre com essas coisas, porque família, gente, é um trem danado de bom, só. Amém? Fica até mineiro de novo, vai. Sabe? Gente, família. Nós temos uma identidade. O Senhor restaurou o nosso destino. E Ele pode e deseja restaurar o seu destino também. E eu quero, o tempo hoje não me permite falar muito, mas eu quero te desafiar então a olhar esse texto de Mateus 13, versículos 51 e 52 que nós acabamos de ler. Quando Jesus começa perguntando assim: vocês entenderam estas coisas? E eu faço a mesma pergunta: você entendeu que paternidade tem a ver com identidade e com destino? Eu vou trabalhar isso ao longo dos devocionais. Não dá tempo esse tema muito amplo. No domingo que vem, a pregação vai trabalhar esse tema, no outro domingo também. Então, nós seremos ministrados sobre isso nos próximos dias e semanas na nossa igreja. Mas, de forma imediata, eu te pergunto: você entendeu que paternidade tem a ver com identidade e com destino? Porque Jesus começa o versículo dizendo assim: todo discípulo no reino de Deus é semelhante a um escriba ou a um doutor da lei, né? O escriba era o sujeito que redigia a lei, era o sujeito que decorava, era a pessoa que conhecia cada vírgula, cada acento da lei de Moisés, da Torá e dos profetas. Então Jesus diz assim: todo discípulo no reino de Deus, ou no reino dos céus, é como um escriba, ou como um pai, ou algumas Bíblias dizem, tira do seu bom depósito. Não tem uma tradução que fala assim? Tira do seu bom, alguém tem essa tradução que fala isso? O André tem ali. Tira do seu bom depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus então está nos dizendo assim: a preciosidade do reino é revelada aos discípulos. Os discípulos e as discípulas têm uma identidade, são filhos e filhas do Pai, e têm um destino, e esse destino não é viver nessa terra, mas é passar por essa terra e viver a eternidade num novo céu e numa nova terra. Os meus discípulos, as minhas discípulas, vão no bom depósito com o seu Pai, que lhes dá a identidade, que lhes dá um destino, e tira desse bom depósito, ou seja, tira desse lugar valioso, a gente podia dizer, tira do cofre pessoal, tira da sua intimidade mais intensa, mais escondida, tira coisas novas, mas também tira coisas velhas, porque Jesus está dizendo assim: nesse mundo
muitas coisas serão ressignificadas, muitas coisas serão transformadas, coisas novas, coisas velhas, e eu, através da minha vontade, eu, através do meu reino, continuarei governando e conduzindo a sua vida, porque os meus discípulos e as minhas discípulas, que andam junto com esse Pai que tira boas coisas do seu tesouro, eles têm uma identidade, eles e elas têm um destino, amém, queridos? O discípulo e a discípula de Jesus, que tem então uma identidade, tem um destino, meu querido e minha querida, vive uma vida tão transformadora, que não se perde na essência, mas ao contrário, a renova continuamente. Não fica parado em regras, em formalidades, mas transforma as formalidades da vida em oportunidades para mudar o rumo da história, a sua história pessoal, a sua história familiar, a história de uma comunidade inteira. Esse bom Pai que nos dá identidade e nos dá um destino, Ele nos mostra que essa paternidade nos desafia, e o desafio é: ou criaremos os nossos filhos e as nossas filhas para transformarem o mundo, ou criaremos os nossos filhos pelo mundo. Ou nós impomos limites, direcionamentos, exemplos, identidade e destino, ou a identidade deles e delas será mundana, e o destino, meu irmão e minha irmã, será a perdição eterna, será, meu irmão e minha irmã, maldição, será infelicidade e infortúnio. Credo, pastor, não fala desse jeito não, eu falo, porque se nós não cuidarmos dessa geração, nós estaremos condenando a perdição nesse tempo, uma geração que não viverá compromisso, não terá uma identidade firme como homem e como mulher, achará que é tudo normal, que é comum, a liberalidade da carne, das músicas, das danças, das roupas indecentes, do palavreado que jamais deveria sair dos nossos lábios. Vai viver uma mistura com o mundo, e meu irmão e minha irmã, o Senhor não dividirá a glória dele com ninguém. Pecado, meu irmão e minha irmã, eu disse isso no domingo e repito, é amar fora de ordem. E quando nós amamos fora de ordem, nós tiramos não do bom depósito, mas da lata de lixo, tudo aquilo que jamais deveria entrar nos nossos corações, na nossa mente e nas nossas atitudes. Identidade e destino, queridos, fala de coisas novas e de coisas velhas. Quais são as coisas novas e as coisas velhas que precisam de ressignificação para que eu e você possamos ter uma identidade e um destino bem definidos? Vou trabalhar algumas coisas de forma bem objetiva. Eu quero falar um pouquinho sobre respeito, consideração e honra. É uma coisa velha, né? Respeito, consideração e honra. É coisa velha, não é? Mas também não é uma coisa nova, que precisa ser ressignificada e transformada nesses dias. Porque, queridos, respeito significa tratar com cortesia, reconhecer, relacionar-se bem. Talvez uma das coisas que faltem no mundo de hoje é exatamente essa noção do respeito. Respeito com o pai, com a mãe, respeito no lugar onde nós trabalhamos, respeito, consideração pelo ambiente em que nós estamos, cortesia, honra com os vizinhos que a gente convive ali, quem sabe 5, 10, 15, 20 anos ao lado da mesma família, e a gente precisa ter respeito, consideração e honra por eles. Respeito, consideração e honra por um professor, por uma professora. Respeito, consideração e honra por um policial militar, por um bombeiro, por uma autoridade. Respeito pelo pai, já disse, pela mãe, pelo avô, pela avó, enfim, queridos. O respeito pelo diferente, respeito por quem pensa de uma forma diferenciada da nossa. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs,
esse mundo de hoje precisa dessas coisas que parecem velhas, mas que na verdade são novas. Porque respeito, consideração e honra nos dão identidade e destino. O Salmo 128 que o André leu, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Será que esse homem é um homem de consideração, de respeito e de honra? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o mandamento é muito simples. Devemos tratar a todos com honra. Devemos ter consideração por todas as pessoas, com consideração, com respeito e com honra. Romanos 13, e aí não estou falando de política, pelo amor de Deus, eu só citei porque é uma figura de autoridade, tá bom? A palavra de Deus em Romanos 13, 7 nos diz assim: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem são sementes, antes de serem fruto. Eu longo tempo sobre a face da terra. Eu nunca vi falar de um filho que honrou pai e mãe, ou de uma filha que honrou pai e mãe e os tratou com consideração e honra, que não foi abençoado ao longo de toda a sua vida. Você já ouviu falar de alguém? Mas nós com certeza já vimos muitos e muitos exemplos de filhos e filhas rebeldes que não deram a devida honra, consideração e respeito aos seus pais e que por causa disso pagam muitas vezes um preço muito alto, muito amargo, porque lembra, o que nós semeamos, nós colhemos. Se semearmos honra, vamos colher honra. Se semearmos desrespeito, nós vamos colher desrespeito. Coisas velhas, né? Mas não são coisas velhas que podem ser novas se eu e você as praticarmos. Coisas velhas como, por exemplo, a reverência e o temor a Deus. Meu Pai do céu, como as pessoas perderam o temor de Deus, perderam o respeito para com Deus. A gente acha que Deus é igual o Aladim, a lâmpada do gênio, né? A gente vai espanar ali vai esfregar a lâmpada e aí vai aparecer um gênio, vai dizer assim: pois não, senhora, você agora tem direito a 3 pedidos. E aí a gente acha que Deus está assim: eu te abençoo, você pode fazer tudo errado, mas eu vou te abençoar. Você pode viver uma vida danada, miserável, mas eu vou te prosperar. Você acha que isso vai acontecer? Aqueles videozinhos, né? Aquelas pregações mentirosas. Quem se deixa levar por isso está sendo enganado. O evangelho não é assim, de dizer assim: você pode andar a vida inteira em pecado, pode fazer tudo errado, mas você vai ser abençoado. Isso é blasfêmia, gente. É mentira. Nós precisamos mudar essa história. Deus nos dá a possibilidade de arrependimento. E quando nós nos arrependemos, todas as coisas são feitas novas. Por isso que eu estou aqui pregando hoje. Não é porque eu sou perfeito, é porque o Senhor me perdoou. Um dia nós vamos voltar, já mandamos fazer o adesivo para colocar de novo a placa de entrada na igreja, porque aquela frase tem que ficar marcada no meio e no seu coração. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas eu vou mandar colocar uma ali dizendo assim: proibida a saída de pessoas não arrependidas. Vou inventar uma frase aí para colocar ali. Você vem do jeito que tiver, venha como está, mas não volte como chegou. Respeito, temor, reverência a Deus transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Coisas velhas, né? Mas que podem ser coisas novas. E por fim, não dá tempo de eu aprofundar muito. Se alguém quiser, depois eu passo o esboço para ler, enfim, eu partilho tudo que eu escrevi aqui com vocês. Uma coisa antiga, uma coisa velha, que precisa ser ressignificada hoje, é uma palavrinha de 6 letras, mas que tem o poder
de uma bomba atômica. E essa palavra é perdão. É uma coisa antiga, mas precisa ser vivida como algo novo. Aos Colossenses 3,13, Paulo disse: suportando-vos uns aos outros, assim como Cristo perdoou, vocês também devem perdoar. Aos Efésios 4,32, Paulo disse: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoar, gente, não é fácil. Pedir perdão não é fácil. Sejamos muito francos e honestos em dizer isso. Não é fácil perdoar. Não é fácil pedir perdão. Mas talvez seja uma das atitudes mais maravilhosas que uma pessoa pode ter ao longo de sua vida. Falando de pai, eu perdoei o meu pai. Tanto que hoje eu não lembro dele com amargura. Hoje eu me lembro dele com saudade. Saudade. Com aquele sentimento de dizer assim: meu Deus, meu pai podia estar acompanhando o desenvolvimento dos meus filhos. Meu pai podia ter vindo, se estivesse vivo, passar o dia em casa comigo hoje, ou eu podia ter ido para lá. Enfim, meu pai faleceu em 29 de maio de 2008. Sabe, queridos, eu me lembro dele com todas as coisas erradas que aconteceram, mas eu não me lembro dele com amargura, porque o Senhor restaurou na minha vida a identidade e o meu destino. Perdoar não apaga necessariamente a ferida causada, mas nos ajuda a seguir em frente. Em Mateus 18, de 21 a 22, pode conferir aí. O apóstolo Pedro pergunta para o Senhor Jesus assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E ele, achando que estava abafando, falou assim: até 7 vezes? E aí Jesus olha para ele e fala assim: não, Pedro, mas eu te digo que até 70 vezes 7, 490 vezes no mesmo dia. Perdão é infinito, queridos. Perdão não apaga, não causa uma amnésia, mas o perdão nos ajuda a conviver com a cicatriz, sem que ela nos ofenda, sem que ela nos machuque. Perdoe seu pai, se ele te causou algum mal, sua mãe, seu amigo, sua amiga. Perdoe. Perdoe, enfim, seja quem for, perdoe. E não vem com aquela história: eu não consigo perdoar, pastor. Essa expressão, eu não consigo perdoar, é uma desculpa para dizer: eu não quero perdoar. Perdão é decisão, não é sentimento. Porque sentimentalmente, ou seja, emocionalmente, nós jamais vamos perdoar alguém que nos causou algum mal. Muito pelo contrário. Emocionalmente, nós vamos dizer assim: olho por olho, dente por dente. Racionalmente, não. Racionalmente, nós podemos dizer: eu libero perdão. Eu libero o meu coração para construir e viver uma nova história. Isso é identidade. E isso é destino. Entenderam essas coisas, igreja? Amém? Nessa noite, então, queridos, é o tempo. É o tempo de Deus para mim e para você. Nós ouvimos muito nos últimos tempos, né, somente na pandemia, as pessoas dizendo assim: é preciso viver um novo normal. Não foi assim? A gente ouviu muito essa expressão, né? Mas eu criei a minha, eu não creio no novo normal. Eu creio em um outro normal. E esse outro normal significa, com o Pai, indo no bom tesouro, pegar coisas novas e coisas velhas, ter uma identidade e um destino bem definidos ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa história. Hoje a gente podia falar ainda um pouco sobre confiança, reverência,
perseverança, santidade. Ô, gente, vocês podem me crucificar, podem me dar pedradas, mas crente que se contamina com os valores do mundo, precisa se converter. E aí você pode levar a lição que você quiser. Você pode pensar em tudo que você tem feito nos últimos tempos. Santidade, igreja. Santidade. Santidade nos relacionamentos, nos namorados. Santidade dentro de casa. Santidade nos negócios. Santidade nas músicas que você ouve, nas danças que você realiza. Santidade, igreja. Santidade, queridos. Tem lugar que não serve para filhos e filhas de Deus. Tem lugares que nos darão uma identidade mundana e um destino de perdição. Eu e você não devemos andar nesses lugares. Identidade e destino. E você sabe do que eu estou falando. E não é só do último final de semana. É da vida. É da nossa história. É do nosso dia a dia. É da nossa história individual na casa, no trabalho. Enfim, onde estivermos. Identidade e destino. Poderíamos falar de alegria, de paz, de amor. Enfim, tem tanta coisa que Deus pode trazer coisas velhas e renová-las como coisas novas. Mas vai depender de você e de mim. Vai depender da nossa atitude. De dizer sim ou de dizer não.